Bom, hoje é o último dia do mês de março, vamos entrar no mês de abril, estamos entrando na reta final da quaresma, domingo que vem já é domingo de Ramos. Então, como a gente estamos vivendo uma vida apreensiva, cheia de desafio, de tristeza, de morte, eu ainda estou de luto por enquanto ainda, porque está morrendo muita gente. Então, eu queria começar com uma oração, nessa introdução nesse dia hoje. Espero no Senhor e ser corajoso. Fortifique-se teu coração. E não desanime. O desânimo é o motivo para nós encararmos os obstáculos, uma barreira que pode, às vezes, para muitos ser intransponível. Eu quero fazer uma oração para as pessoas, encorajar mesmo. Meu Deus, a vós eu clamo, dentro de mim há trevas, mas em vós encontro luz. Estou sozinho, mas vós não me abandonais. Eu queria que as pessoas dirigissem essas preces. Quem tiver alguém na UTI, se puder ligar para ele e dizer que Deus está com ele, nesta hora. Não desanimais. Estou desanimado, mas em vós encontro auxílio. Estou inquieto, mas em vós encontro paz. Dentro de mim há amargura, essa apreensão toda de hoje, mas em vós encontro paciência. Não compreendo vossos planos, mas em vós encontro. Tu conheces o meu caminho. Então eu queria ler a primeira leitura de hoje, que reflete sobre um povo que murmura contra Deus. Mas eu acho que antes dessa leitura eu vou fazer uma modificação. Vamos ver as tragédias que o ser humano enfrentou desde o Gênesis, o relato do dilúvio. Veja que tem um homem na terra que dá ouvido a um Deus. E ele leva a sério e constrói uma arca. E através dessa arca, ele só salva todas as espécies. Dá ouvido um Deus que nos comunica e quer o bem de nós. Então, uma coisa bem distante. Depois, então, quando Deus começa a reiterar-se com o povo, já com a aliança que faz com Abraão, então, mais para frente, surge um profeta, Moisés. Esse Moisés foi o menino que foi abandonado não, essa mulher hebreia, que o Herodes tinha mandado matar as crianças, que essa coisa de matança não foi só do tempo de Jesus que mandaram matar as crianças lá em Jerusalém, tá? Essa coisa de matança, isso já tinha sido feito no tempo de Moisés. Mandaram matar todos os meninos dos filhos hebreus, porque a população estava aumentando muito. E essa hebreia, com medo que seu filho, que era muito bonito, muito formoso, a criança muito, ela pegou, fez um cestozinho e botou o menino dentro da cesta e deixou ir de rio abaixo. E lá embaixo, mais embaixo, a mãe egípcia, a faraó, a criada estava tomando banho, viram aquela cestinha andando no rio, era uma criança, foi lá e pegaram a criança e levaram para casa. Por isso é que Moisés foi criado, por isso é que eu digo,
Gente, o povo de Deus, que teve essa origem, que tentaram massacrar, destruir, nunca ninguém conseguiu. Mesmo Moisés, sendo de uma família hebreia, é criado com faraó, mas ninguém muda o plano de Deus. Está entendendo? Então esse Moisés, criado em todo, dentro da cultura egípcia, ela aprendeu todos os truques, tudo. Mas Moisés nunca estava feliz. Ele tinha uma coisa dentro dele, isso que Deus está dentro da gente, todo mundo. Então Deus queria que Moisés fosse o seu porta-voz, o homem que ia libertar. Então vejam bem que depois das 10 pragas do Egito, quando chegou a plenitude, que Deus vai fazendo passo a passo, né? Deus tem o tempo de Deus, não é igual ao nosso. Deus tem o tempo dele, ele espera a hora que quiser, não é que nem o meu. Então, depois dessas 10 pragas, Moisés, né? O povo estava impaciente, queria, né? Aí Deus achou que o faraó estava muito petulante e não queria ceder. Deus manda uns anjos em cada casa de cada hebreu e manda que eles façam um rito. Mate um cordeiro, pegue o sangue, passa nos umbrais das portas com pincel, uma brocha, e fique dentro das casas. Não saia até que essa praga se concretize. Vamos supor que agora essa praga que proliferou no Egito seja dentro da quaresma. Naquela época a Páscoa não tinha acontecido, que o povo de Israel só celebra a Páscoa depois de atravessar o mar, que celebra, né? Então não tinha celebrado a Páscoa, mas seria um grande princípio, né? Então esse povo agora que está confinado, só que agora esse vírus é aleatório, nós não sabemos de onde vem, mas estamos fazendo recomendação. Então o anjo disse: eu vou passar, não sei quanto tempo o povo egípcio ficou dentro de casa. Aqui na Bíblia não diz, foi uma das noites, né? Não sei, porque o povo egípcio não foi comunicado, eu não sei. Mas com certeza que isso não era oculto, porque esse buchicho deve ter sido considerado, alguém deve ter falado: vai acontecer uma praga, um anjo vai passar no Egito tal hora, tal dia, quem não passar o sangue do cordeiro nas portas está encrencado. Esse boato deve ter acontecido dentro do povo, porque o povo de Israel, o povo hebreu, estava dentro de um contexto do povo egípcio. Então talvez esse povo não dê ouvido o que o anjo disse. Eles foram para a rua beber, e naquela noite, quando o anjo passou no Egito, as casas que tinham sangue do cordeiro, nenhum filho egípcio morreu. Talvez não seja um privilégio, entendeu? Se alguém está morrendo agora, eu parabenizo o governo de Santa Catarina, Moisés, por ter já bem cedo ter decretado o paralisamento dos ônibus, né? Até depois, assim, falando agora, mas lembrei de uma coisa, vou interromper aqui, que o vírus da coronavírus está atingindo os pulmões das pessoas. E agora o nosso presidente, não sei se eu posso falar isso aqui, vamos falar, espero que eu não esteja nenhuma represália. O nosso presidente, para mim, foi atingido o vírus corona na cabeça, no cérebro. Para mim, ele tem que consultar um analista, uma psicóloga, para ver, porque não pode, não dá para conceber. Se todos os presidentes, a Espanha, agora o Trump, todo mundo ainda estão se corrigindo agora, mas foram tarde demais. Espanha, Itália, não houve restrição. Mas quem ficou dentro de casa, é bom a gente colocar essa notícia agora aqui para as pessoas entenderem
que nenhum egípcio morreu dentro de casa. O anjo passou e todo amanheceu o dia. Era uma catástrofe, tinha gente morta por todo lado. E inclusive nessa morte, nesse vírus mortal do Egito, morreu o filho de Faraó, primogênito. E aí chamaram aqueles adivinhos, fizeram aquele ritual tudo para ressuscitar o filho de Faraó, fizeram tudo, nada. Aí o Faraó se colorizou, ficou terrível, deu uma histeria nele lá, mandou que o povo fosse embora. Quando o povo saiu para fora, Moisés foi conduzindo o povo, inclusive os egípcios também deram muitas coisas para eles, levaram joia, muita coisa. Porque já com Moisés, antes de ir embora, ele disse, nós queremos isso, nós queremos aquilo, foram pegando coisas, joia, dinheiro, quer dizer, dinheiro não, pão, o que pudesse, suprimento. Claro que Moisés providenciou isso naquele dia, né? Não são essas pessoas que fogem aí, que ficam em acampamento, vamos supor. Então, quando o povo já estava indo embora, depois de uns tempos, Moisés, o faraó se arrepende, porque ele era safado mesmo. Então, deixa que Deus tenha um plano. Deus colocou de dia, quando o povo andava, era uma luz, e de noite uma nuvem. Deus então começou a manter distante dos acampamentos, que eu não sei quanto tempo levou até que o povo chegasse no rio. Mas Deus não permitiu que o exército do faraó se aproximasse do acampamento. Sempre tinha uma distância, até o ponto onde tinha que atravessar o mar. Moisés estendeu a vara, a água se abriu como duas colunas, sem barreira, e eles passaram a pé enxuto por dentro do mar, até passar no outro lado. Então já nem tinham passado todo mundo, o exército do faraó estava chegando. Mas Deus tem as suas coisas, né? Deus, as rodas dos carros, dos cavalos começaram a enterrar na areia do mar, com muito custo, os cavalos, né? Para atrasar, para dar tempo, né? Então o povo passou do outro lado. Então aí, depois, naquele período, no mesmo tempo, dia 10º, no segundo mês, né? Está lá marcado onde o povo celebrou a Páscoa. Então agora aqui eu estou falando essa passagem do dilúvio, que acontece, um homem, escuta a Deus, um homem que é designado por Deus, os profetas. Então agora vamos ver aqui então a leitura de hoje. Leitura do livro dos Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do monte de Ó, pelo caminho que leva ao mar Vermelho, para contornarem ao país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Mas não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Olha. Então o Senhor mandou contra o povo serpente venenosa que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falamos contra o Senhor e contra ti. Com certeza que o povo, ao ver essa praga, com certeza que eles, roga ao Senhor que afaste de nós essa serpente. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faze uma serpente de abrasadora e coloca-os como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés pôs uma serpente de bronze e colocou-os como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Veja as palavras que essa gente usaram aqui durante muito tempo,
né? Aqui não é o maná que Deus faz o povo comer durante 40 anos, que diz assim que já estão enojados. Então tem gente que procura outras coisas, né? Sem a Eucaristia, tem gente que deve estar chateado, não se alimenta desse Deus, desse maná que representa a Eucaristia, que representava um Deus que a promessa não tinha sido concretizada, apenas eles ainda a tábua da lei, porque ainda a gente não chegou lá ainda, que depois é que Deus manda que Moisés suba ao monte, né? E depois acontece aquela tragédia também, né? O povo sempre, Deus é teimoso, o povo sempre quer se desviar do caminho de Deus e Deus está sempre ali, né? Então hoje a gente viu esse povo murmurar contra Deus, que o povo sempre foi assim, né? Então depois, quando o povo já está caminhando, lembra que quando o povo saiu do Egito, porque no Egito tinha muito ouro, muita joia, muita riqueza. Então Moisés requisitou e trouxeram muitas joias do povo. E depois dessa joia que foi feita lá no Egito, quando Moisés foi lá no Monte Sinai, que Deus disse que agora chegou no tempo de eu dar um definitivo, dar uma lei para esse povo. E depois de eu dar a lei, aí não tem como eles reclamar de mim. Estava lá na tábua da lei. Mas quando Moisés demorou lá em cima, quando voltou, e tinha um cara lá no meio do povo, porque sempre tem um espírito de porco no meio da comunidade. Isso sempre existiu, gente. É o contrário. Então esse Moisés aí, o cara pregou lá, esse Moisés aí não volta mais aqui, pegou na população lá, tirou as joias de todas as pessoas e fundiram lá um bezerro de ouro, de metal, e começaram a adorar e a dançar, e que foi o primeiro carnaval. Por isso que o carnaval acaba antes, né, na terça-feira, não pode ser na quarta-feira de cinza. Mas tem gente que dança até o carnaval. Assim como Moisés, depois das tábuas da lei, disse, não, quando chegou, né, acabou Moisés chegou, o povo estava dançando ainda. Moisés se irritou tanto que jogou a tábua da lei no chão, quebrou tudo dos 10 mandamentos. Então Moisés pegou aquele bezerro de ouro, mandou queimar tudo, as cinzas jogou lá no rio. Então a gente sabe que depois Deus refaz esse trajeto. Então depois aí parece que Deus separa a tábua da lei em duas partes. 5 mandamentos dos mais pesados, dos pecados graves. Os primeiros 5 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todos os outros. 5, não acessão do vão. Terceiro, guardar domínio, festa e guarda. 4, honrar pai e mãe. 5, não matar. 6, 5, né? Então, se a gente pensar bem nesses primeiros mandamentos aí, isso aí não está sendo cumprido, não. Então, gente, vamos falar de outras pragas que surgiram. Então, só que lá, vamos supor que lá foi para um anjo que anunciou uma praga. Essa que nós estamos vivendo aí não foi anunciada, não. Então, vamos pensar agora na história também de José. Outra atrocidade. Os irmãos mais velhos, José, das 12 tribos de Israel, tem 2 mães. Então, o José, com a segunda mulher, teve filho jovem, José. E os irmãos mais velhos ficaram com ciúme. José fez uma túnica, deu para o irmão. Aí eles começaram a radicalizar a inveja, o ciúme, começaram a humilhar José. Então, um dia Jacó mandou José ver onde é que os irmãos estavam. Aí chegou lá e disse assim, chegou o dia, né? Vamos botar esse cara para gemer. Quiseram matar o José, botaram dentro de uma caverna. Da mesma José tinha um irmão bom da segunda família, que era Benjamim.
um jovem. Ele é que não permitiu, ele queria matar José, disse, não, vamos jogar dentro desse poço. Mas aí naquela hora ali estava passando uma caravana, tiraram José, e venderam. Que não tinha água, José ia morrer lá. Mas Deus tem um plano. Então veja que lá no final, gente, já lá no final do Gênesis, acho que é o 45, tem uma história que quando o José foi identificado, eu não quero me emocionar porque eu sempre choro quando eu falo isso. Quando os irmãos de José foram identificados, que eles se ajoelharam com medo, agora eles disseram, agora José vai nos punir por tudo que nós fizemos. Olha só o que é um homem bom de Deus. Sabe o que José disse? Por acaso eu sou Deus? Diz que José chorou com um ímpeto tão grande que se o escutava de longe quando foi identificado. Até me repito, entendeu? Com essas histórias. E depois, essas histórias que eu estou narrando, já que nós temos vivendo um vírus, uma desgraça no mundo, e a gripe espanhola, uma desgraça da humanidade, que também teve conivência, o soldado da Primeira Guerra Mundial, que vieram da Europa, contaminando, eles não sabiam, o navio que atracou no Rio de Janeiro, contaminado. Então, as autoridades demoraram a tomar as providências no Rio de Janeiro, foi uma mortalidade. Então, outras coisas. A AIDS, uma doença que não é como o vírus corona, porque a AIDS poderia ser irritada se você não transasse, não usasse camisinha. E o povo começou a ignorar, não deu muito, e ela se proliferou. Outra praga desgraçada, vamos supor, o genocídio, um homem que veio aqui na Terra, Hitler, quase dizimou esse povo que eu estou falando. Esse povo sempre foi um povo. As pessoas não gostam. As pessoas não gostam do povo de Deus aqui na Terra. Eles se intrometem. E é um povo. Hitler que quis dizimar o povo judeu da face da Terra. Gente. E foram milhões. Quando foi descoberto na Polônia agora o campo de concentração de Auschwitz, ainda tem gente ainda na Terra aqui que ainda diz que não existiu o Holocausto. Meu santo Deus. E depois temos aquela história também, estou relatando aqui várias dentro das Escrituras. A história de Davi. Davi. Nós sabemos que Davi foi um menino muito jovem, ungido por Deus. Aquela história dos 7 filhos de Eli, que foi lá e perguntou. Então, e nós já sabemos que Saul quis matar Davi. Lembra daquela história que Davi estava fugindo, depois encontrou Saul dormindo com a espada no lado dele? Ele podia ter arrancado a cabeça de Saul se quisesse. Então ele fugiu numa distância bem longa e razoável, depois de lá ele deu um grito. E só eu podia ter te matado lá na caverna, eu não te matei porque ninguém pode matar um ungido de Deus, disse Davi. Mas depois Davi, Deus ofereceu toda a riqueza para Davi. Davi teve as mulheres que queria. Então Davi, um dia vendo a mulher de Urias se banhando, essa coisa, entendeu? Essa coisa que, essa sensação sexual que desperta em nós. Davi mandou chamar Urias, introduziu no templo e teve relação sexual com Betseba. Mas eu não sei se chegou nos ouvidos de Urias. Porque quando Davi disse para Urias, vai para casa,
Urias não foi, dormiu na porta do templo. Porque Davi não era tanso. E ele sabia que tinha um general poderosíssimo, cavaleiro, homem habilidoso. Por isso que ele era o chefe de Davi. E Davi não podia subestimá-lo. Então Davi manda Urias embora, mas ele não foi. Porque se Urias fosse embora, Davi poderia ter um álibi para apresentar que ninguém desconfiasse que ele tinha dormido com a mulher de Urias. Se o filho nascesse, daí não podia descobrir que não era de Davi, porque Urias indo para casa ia ter relação com Betseba e ninguém ia saber. Só que isso não aconteceu. Então Davi sentiu-se ameaçado e pensou assim: eu não posso subestimar meu general, porque ou eu ou ele. Então Davi planejou um plano para mandar Urias para uma batalha de frente, mas num ponto que pudesse matar, porque a estratégia de guerra sempre existiu. Mas só que essa estratégia Davi mandou de propósito para matar o seu oficial. Então essa coisa diabólica, gente, que existe dentro do ser humano, nós podemos ser bom, mas sempre aflora dentro de nós essas coisas. Então vamos requisitar tudo isso que eu estou falando aqui, diante desse contexto, para nós se situar todas essas pragas. Eu não sei se vocês puderem entender alguma coisa, o que existe dentro do ser humano. E de todas as tragédias, né, de todas tudo que eu citei aqui, de todas, é o homem ter assassinado Deus. De tudo isso é fichinha. Você vai dizer assim, Jesus costumava dizer assim: a minha hora ainda não chegou. Aquela hora que eu falo, você pode ir para onde quiser, mas existe o relógio da eternidade do tempo. Isso eu falei naquela aceleração que Deus vem. Então Jesus costumava dizer: a minha hora ainda não chegou, porque ele era Deus. Deus tinha um relógio nosso biológico como corpo humano, mas Jesus não era só um ser humano, Jesus era Deus. Então ele tinha o controle do tempo dele, que nós não temos. Você sabia disso? Mas Jesus sabia que ia morrer? Sabia. Essa história aqui, que Moisés levanta essa serpente lá no deserto, que o povo murmurou, e que quem olhava para a cobra de bronze ficava curado. Pois é, então Jesus vem dizer hoje: você que pegou o vírus corona, pega um crucifixo, olha para Jesus, peça a ele para que ele te cure. Se a serpente, se olhando para uma serpente no deserto, que Moisés levantou, a peste foi embora lá do campamento, então porque olhando para Jesus, porque Jesus foi crucificado como um malfeitor, um desertor, um agitador da lei, pelo próprio seus povos, os seus, que eles vim para os seus e os seus não me receberam, me mataram. Porque a morte de Jesus foi trágica por um simples ponto, por vingança. Jesus morreu, foi traído, aquela história que eu conto, que Judas lá na hora na mesa, Meu Deus do céu. Então, de todas as tragédias que acontecem, na hora que Jesus dá o grito, tudo está consumado, as 7 palavras que Jesus cita na cruz, eu já gravei esse filme. Então, estou falando isso nesses sinais, essas passagens das Escrituras que nos aponta para
um findar de uma era humana na face da terra. Estamos nas portas do começo do fim. Vamos ver se dá tempo ainda de eu ler o Evangelho hoje aqui. Aqui também, vou rapidinho ver o Salmo. Ouvi, Senhor, escutai minha oração, e chega até vós o meu clamor. Senhor, faça com que a minha oração suba até vós, como a chuva que cai na terra, e para lá não volta sem regeminar as sementezinhas aqui, que as nossas orações, todas essas organizações, esse mundo, todas essas pessoas que estão envolvidas, ouvi, Senhor, escutai minha oração, e chega até vós o meu clamor, de mim não oculteis a vossa face, e no dia em que estou angustiado, inclinai-vos vossos ouvidos para mim, eu invocai-vos, atendei-me, Senhor. Que o Senhor Deus diz, esse é um tempo favorável que aconteceu dentro de uma Páscoa nunca vista. Bom, pelo menos que eu me lembro de nossos tempos recentes, aquela história também. Agora lembrei de uma coisa aqui. Vocês lembram que numa época foram expulsos aqui do Brasil os missionários jesuítas? Hoje, nesse dia 31, em 1000 e poucos, aconteceu uma tragédia sobre os espanhóis e um decreto que expulsou 220 missionários jesuítas aqui do Brasil. É uma história também para a gente lembrar, que sempre existe essas coisas contra o povo de Deus, sempre foi sofrido. As nações respeitarão o vosso nome, que nunca respeitarão. Temos denominação de seitas, ao gosto do consumidor, quem quer saber Jesus, esse carnaval que fizeram lá no Rio de Janeiro, pisoteando. Olha, vamos para as futuras gerações, Senhor, ser escrava disso. Escreve isso. Um povo a ser criado, louve a Deus. Esse povo que louve, Senhor. Ele inclinou-se e deu no seu templo, mas nas alturas. E o Senhor olhou a terra do alto do céu para os gemidos e os cativos